Graça e paz a todos os irmãos da SESI. Que Deus abençoe a toda a igreja que está reunida nesse dia de hoje, reunida em casa, e os nossos corações estão reunidos. Isso aqui Deus está levando em conta agora. A nossa vontade de fazer as coisas, mesmo não podendo estar dentro da nossa igreja. Eu quero começar a abrir esse culto de hoje lendo o Salmo 125. Eu vou ler apenas 2 versículos, 1 e 2. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Confie em Deus, fica firme aí, as coisas vão passar, vão melhorar, a nossa vida vai voltar ao normal, e aí a gente vai poder estar de novo juntos na igreja, louvando e adorando a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para começar esse culto. Senhor Deus, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos que está na sua casa agora, com a sua família, reunidos para participarmos juntos assistindo esse culto, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos edificando e fortalecendo o nosso coração na fé e na esperança em Ti, Senhor. Abençoa toda a Tua igreja, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor
Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta noite, onde mais um culto está sendo realizado, mesmo que online, para que dessa forma a sua vida seja abençoada no decorrer de mais uma semana que o Senhor há de acrescentar sobre ti. Amém? Que tudo te vá bem, que o Senhor esteja no controle da situação, seja ela qual for, que há de vir sobre a sua vida, e esperamos que sejam coisas boas, coisas preparadas pelo Senhor como uma bênção sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Gostaríamos nessa noite de estarmos falando sobre Gênesis 37, alguns detalhes desse texto, e como base eu quero chamar a atenção para as mais diversas fontes de sofrimento que às vezes vêm sobre a vida de um cristão, sobre a vida de um servo de Deus. E sobre esse assunto há mais diversas linhas de pensamento entre as religiões, entre as crenças dessa terra, mas eu quero focar o nosso assunto sobre a questão do sofrimento que advém na vida do cristão por ele pertencer e por ele servir ao Senhor. Como eu disse, há muita divergência por aí afora a respeito do porquê há sofrimento na face da terra, e não queremos fugir do foco do nosso assunto nessa noite. O sofrimento que advém na vida de um cristão por ele pertencer ao Senhor. Certa ocasião, uma pessoa recém-convertida, hoje ele já é falecido, mas na ocasião ele era recém-convertido, e ele resistiu muito mesmo ao Evangelho. Sua esposa era crente, serva de Deus, e ele resistiu muito ao Evangelho, mas enfim se entregou, foi batizado, foi salvo. E numa dos debates assim em escola bíblica, ele fez uma pergunta que levou um certo tempo assim para a gente deixar bem esclarecido, porque precisava ser bem detalhado. E a pergunta dele é a seguinte: mas se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus é Pai, Ele está nos levando para uma vida muito melhor do que se vive aqui nessa terra, por que o crente tem que sofrer tanto? As coisas não deviam ser dar tudo certinho, conforme a gente planeja? As coisas não deviam ser mil maravilhas para um servo de Deus? É exatamente o grande embate que acontece na vida de muitos, principalmente quando é novo na fé, está iniciando ainda. Mas até mesmo entre os que servem ao Senhor já há algum tempo, existe às vezes algumas indagações que ficam pendentes, e eles ficam às vezes receosos de procurar alguém e perguntar, tirar sua dúvida. Um dos pontos que causa muita tristeza na vida de um cristão muitas vezes, e não é coisa nova, é coisa antiga. Na Bíblia existe alguns cidadãos do reino de Deus que fizeram essas perguntas, esses questionamentos. Uma das coisas que causa muita tristeza para alguns crentes é que eles acham que sofrem tanto, até mesmo mais do que muitos ímpios. Eu sou um servo de Deus, eu sou fiel, eu luto, eu batalho, eu resisto ao pecado, eu resisto ao mal. E por que a gente sofre tanto e o outro ali é tão maldoso, o outro ali é tão perverso, e parece que tudo vai bem, tudo dá certinho? Então, a respeito desse assunto, desse foco, que nessa noite nós gostaríamos de conversar contigo, amém? Por que o cristão sofre? Paulo deixou um versículo bastante interessante que muitas vezes é impactante realmente, vem de encontro
a resposta dessa indagação. Diz assim: todos que quiserem servir a Deus piamente sofrerão perseguições, sofrerão combates nesta terra. Mas vamos lá, nós gostaríamos de destacar duas personagens na palavra de Deus que vai nos dar uma linha de raciocínio para nós compreendermos que nem sempre o sofrimento que nos é permitido passar nessa terra é sem fundamento nenhum, é sem um propósito, sem um benefício, tanto para nós como para uma coletividade, muitas vezes. Principalmente se a pessoa foi chamada, foi direcionada para cumprir um propósito do Senhor, para cumprir um plano de Deus que vem abençoar a ele e vem abençoar a muitos. Quero falar sobre José e quero falar sobre o apóstolo Paulo. E vocês que já conhecem um pouco a história de José, tenham paciência, porque muitas vezes existe alguns que estão começando a caminhar na fé e ainda não teve tempo de analisar todas as questões que envolveram a vida de José e a vida do apóstolo Paulo. Vamos lá, então. A história de José, ela é cheia de sofrimento. Quem começa a ouvir falar de José e ouve dizer que ele foi um instrumento de Deus muito abençoado, não duvida disso, mas fica questionando por que esse homem teve que sofrer tanto para lá na frente ele ser um instrumento de bênção, não só para sua família, não só para o seu povo, mas até na terra onde ele foi levado, para o Egito. Ele foi um instrumento de grande bênção naquele lugar. Mas o que esse homem teve que passar por causa de um plano que Deus direcionou ele a executar, não foi fácil. Também o apóstolo Paulo, mais para frente nós vamos falar sobre isso, já no início da sua chamada para servir ao Senhor, Deus chama ele e já avisa: olha, eu te mostrarei o quanto é necessário padecer por causa do meu nome. Então há realmente uma vertente dentro da palavra de Deus que nos leva a entender que muitas vezes o sofrimento está cercado de um propósito que no princípio a pessoa não sabe a origem o objetivo desse propósito, nem qual ele é. Mas lá na frente, quando é mostrado esse propósito a essa pessoa, quando seus olhos espirituais realmente já está aberto para ver que Deus tem um propósito através da vida dele, essa pessoa ela é altamente instrumento de Deus abençoado para muita gente. Jó também passou por um enorme sofrimento e diz a palavra de Deus que em todas as palavras, muitas vezes que saía da boca daquele homem, ele não pecou contra o seu Deus, até mesmo quando ele questionava. Amém? José sofreu ao longo da história até o seu desfecho final lá no Egito. Amém? Seu pai, seus irmãos também foram envolvidos nessa questão do sofrimento de José. Sofreu desprezo, sofreu ao contar os seus sonhos, sofreu humilhação, zombaria, sofreu por ser vendido pelos seus irmãos como escravo aos ismaelitas que o conduziram até o Egito. E engraçado que quando a gente vai ler a história de José, a gente não presta muita atenção, mas tem um detalhe ali muito particular, muito peculiar, que diz assim que quem teve a ideia de vender José
foi exatamente um dos seus irmãos cujo nome era, deixa eu ver aqui, o seu nome era Judá. E Judá foi uma pessoa que deu origem à tribo de Judá. A sua linhagem, a sua descendência deu origem à tribo de Judá. E é exatamente da tribo de Judá que veio o Salvador, Jesus Cristo. Particularmente é uma questão intrigante, né? Justa a pessoa que teve a ideia de vendê-lo, torná-lo um escravo, até para poupar a vida de José, lá na frente a sua descendência deu origem ao Salvador, Jesus Cristo. Mas eu creio que também os seus irmãos, mesmo com aquela ideia de vendê-lo, de persegui-lo, passou por algum sofrimento no decorrer de toda a sua existência. Ele sofreu lá na casa de Potifar, ele sofreu lá na prisão, ele sofreu talvez as mais diversas situações que ele não podia entender por que ele era um servo de Deus, amava a Deus como seu pai e estava passando por tudo aquilo. E eu creio que se a gente fosse analisar cada pormenor do sofrimento de José, a gente ficaria angustiado de ver como uma pessoa poderia sofrer tanto e não se revoltar contra o Deus que ele dizia que amava. Hoje nós vemos cristãos voltando as costas contra o Evangelho, contra tantas coisas, por causa de uma decepção, por causa de alguém dentro da própria igreja, por causa de uma decepção no mundo, porque os seus planos não dão certo, seus projetos, seus sonhos não se realizam e encontram milhares de desculpas para acusar a Deus do seu sofrimento, dos erros que ocorrem em sua vida. Eu gostaria de dizer que muitas vezes uma situação de enorme sofrimento, como nesses dois personagens, sofreram por causa do Evangelho, por causa de servir a Deus, por causa de temer, de querer viver fielmente diante de Deus. Mas existe o outro lado também, que muitas vezes um cristão vem a sofrer, a padecer, a passar por enormes situações angustiantes na sua vida, por causa de atitudes, de tomadas de decisão incoerentes com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com a palavra de Deus, os princípios, os ensinamentos de Deus. Então são duas situações. Alguém, na palavra de Deus, sofreu por causa de ter um propósito, por causa de ter assim uma direção de Deus para um determinado fim, um determinado projeto do Senhor. E outros sofreram, padeceram porque tomaram decisões precipitadas fora da direção do Senhor. E a Bíblia também tem orientação a respeito disso. Pedro disse que se alguém vem a sofrer por causa do nome do Senhor, glorifique a Deus por causa disso. Mas se alguém vem a sofrer por causa de se intrometer em negócios deste mundo, algo que está fora do propósito do Senhor, ele padecerá sim alguns constrangimentos sérios na sua vida. Eu não me lembro agora o texto de Pedro, mas no decorrer dessa palavra, se eu lembrar, volto a repetir e nós vamos analisar isso em nome do Senhor Jesus. José sofria porque pertencia a Deus e o servia, o amava e o temia. E depois de tanto sofrimento, no decorrer de toda a sua história, que começa lá pelo capítulo 35 de Gênesis 36 e vai até quase ao capítulo 50, você lendo toda a história de José,
você vai ver que depois de tanto sofrimento que muitos de nós talvez ficaríamos perplexos se passássemos por metade delas, José lá na frente encontra seus irmãos. E a primeira reação que um ser humano normal dessa terra poderia pensar, falar, agora é a minha chance de me vingar de tudo isso que ocorreu comigo por causa de eu servir ao Senhor e pessoas perversas vir querer estragar a minha vida, vir querer me tirar a minha paz. Mas José não teve esse sentimento no seu coração. No decorrer de toda a experiência da sua vida, ele foi percebendo que Deus se manifestava ao seu derredor, Deus o acompanhava, o abençoava, fazia prosperar o trabalho de suas mãos, continuava fiel, insistia em servir ao Senhor e não sair da direção daquilo que ele cria, daquilo que Deus tinha incutido na sua vida. Receberam uma educação exemplar de seu pai, espelhou-se na fé de seu pai e persistiu em fazer a vontade de Deus. Depois de tantos e tantos anos, ele encontra seus irmãos que foram até o Egito buscar alimento, já lá no finalzinho da sua história. E ele poderia ter brotado no seu coração um desejo de vingança quando reconheceu seus irmãos. Mas no decorrer de todo o seu sofrimento, José foi amadurecendo, foi sendo trabalhado, moldado o seu caráter espiritual. E nós, como cristãos, muitas vezes temos que perceber que, como nós cremos que Deus traz coisas por sua grande permissão, sua maravilhosa permissão à nossa vida, Ele também cuidará para que nós sejamos trabalhados, edificados, transformados, se tão somente perseverarmos. No mundo tereis aflição. Não foi isso que o Mestre nos ensinou? Ele quer trabalhar muitas vezes. Cabe a nós deixar que Ele abre nossos olhos espirituais para que nós entendamos qual o propósito de Deus ter permitido certas situações em nossa vida. Então José, neste momento que encontra com seus irmãos, ele já está amadurecido, já está trabalhado pelas mãos do Senhor. Uma das questões que eu enxergo na Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus nos diz para nós santificarmos a nossa vida, a santificação não significa que nós somos perfeitos absolutos. Temos que nos aperfeiçoar, sim, deixar Deus trabalhar em nossa vida, mas a perfeição absoluta só o Senhor tem, só Deus tem. Enquanto nós estivermos nessa estrutura humana, nós não somos perfeitos absolutos, mas a perfeição é no sentido de amadurecimento, crescimento espiritual, crescimento no conhecimento e no serviço ao Senhor. José já estava aperfeiçoado por tanto que ele passou e viu a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida. Então eu acho formidável a declaração de José, quando ele disse assim, olha, eu vou ler até aqui para vocês verem, está lá no Gênesis capítulo 45, entre o verso 1 e o verso 14. Eu vou destacar apenas um versículo onde José diz o seguinte: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida para um grande livramento.
assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Entendemos aí que todo aquele sofrimento que ocorreu na vida de José tinha um propósito. E a essa altura José, depois de sofrer tanto, seus olhos espirituais já estavam abertos. Ele tinha ali a chance de se vingar de seus irmãos, mas o amor e o entendimento das coisas de Deus, do propósito de Deus, era bem maior na sua vida. Aí que está a grande questão do perdão, que muitas vezes negamos a alguém que nos fez um grande mal. Perdoar significa que você vai lembrar de algo que alguém fez gravemente contra a sua vida, mas não vai haver, o desejo de vingança não vai ser maior do que a oportunidade de ajudar aquele que fez um grande mal contra você. Você jamais vai esquecer o que ocorreu, mas toda vez que você lembrar da situação, o ódio não estará no controle das suas emoções, das suas atitudes. José já tinha amadurecido, ele disse assim: não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha que grande lição maravilhosa que nós entendemos e recebemos do Senhor, porque Ele permitiu que Deus amadurecesse os seus sentimentos, amadurecesse a sua compreensão, aumentasse o seu amor para com Deus e jamais esquecia da sua família, dos seus pais. Seu pai também sofria grandemente durante todo esse tempo por achar que José já estava morto. E quando ele recebe a notícia de que José estava vivo e estava lá no Egito, foi assim uma alegria imensa para ele. Ele até que incrédulo duvidou a princípio, mas teve desejo de ir até o seu filho para vê-lo, para alcançá-lo novamente. Ele sabia que seus irmãos haviam intentado todo tipo de mal contra ele, mas reconhecia que Deus havia transformado todo aquele mal numa grande oportunidade, num grande propósito para com a sua família, para com o seu povo. E é aquela família. Eu li em certa ocasião que toda a família de José, desde o princípio até esse momento que ele encontra com seus irmãos, eram cerca de 70 pessoas da família que foi lá para o Egito. E dali, dessas 70 famílias, Deus a preservou e a transformou numa enorme nação que por 400 e tantos anos ficaram ali no Egito e dali foram retirados, levados para a terra prometida e transformou-se na grande nação de Israel. Então Deus conhecia a trajetória todinha da história e preservou, através deste amor de José para com a sua família, preservou todos eles para dar origem à nação de Israel. E da nação de Israel veio o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda que todo aquele sofrimento que esse jovem passou tinha um propósito, tinha uma direção, tinha algo que, se não tivesse se cumprido dessa forma, não teria chegado a nós o Salvador Jesus. Deus tem providências muitas vezes, até no meio de uma grande tempestade que vier sobre a tua vida. Muitas vezes o cristão fica assim perplexo, revoltado com alguma situação que acontece com ele. E eu lembro de uma passagem bíblica em que discípulos ficaram tão assim impactados, tão chocados com tudo o que aconteceu com Jesus, que depois da morte do Senhor eles pegaram um certo caminho para uma cidade chamada Emaús. E a decepção era tão grande, mas tão grande para aqueles homens,
que Jesus se pôs ao lado deles, conversando com eles, e eles narraram tudo o que havia acontecido com Jesus. Jesus perguntava as coisas e ele falava: você é o único estrangeiro entre nós que não sabe o que aconteceu com este Jesus? E Jesus os chamou de nécios e tardos de coração, porque os olhos deles estavam tão fechados, mas aquela angústia, aquele sofrimento estava tão abatendo a vida deles, que os olhos espirituais deles estavam como que fechados. O próprio texto de Lucas 24 nos diz que os olhos deles estavam como que fechados. Jesus ali ao lado deles, conversando com eles, e eles não perceberam que era o Jesus pelo qual eles estavam sofrendo, pelo qual eles estavam angustiados, assustados, apavorados. E é assim que muitas vezes acontece conosco no meio de uma grande tribulação, um grande sofrimento que vem. Nossos olhos espirituais muitas vezes estão que fechados, travados, e Deus continua falando conosco, Deus continua orientando o nosso coração. E muitas vezes permitimos que o sofrimento sufoquem a voz do Senhor. Deus quer continuar usando, Deus quer continuar trabalhando na nossa vida, e o nosso foco muitas vezes está só no sofrimento. E não perguntamos ao Senhor qual o propósito de tudo aquilo, o porquê de tudo aquilo, ou mesmo não tentamos entender o que Deus está fazendo conosco. Então muitas vezes nós temos que estar atentos, porque tudo aquilo que já ouvimos do Senhor, para nosso ensinamento é que foi escrito. E na hora da adversidade, devemos lembrar, como José lembrou de todo o processo que ele passou. E quando chegou lá no ápice da sua história, ele reconheceu: não, essas pessoas que me fizeram tanto mal, esses meus irmãos, foram instrumentos de Deus. Mesmo que foi duro, mesmo que foi sofrido, foram instrumentos de Deus. Não foram eles o causador, não foram eles que me enviaram para cá, mas Deus permitiu eu vir por este caminho de sofrimento até o Egito para preservar a minha família, para preservar o meu lar, para preservar a minha casa. Então eu falei no início desta palavra que algumas fontes de sofrimento vêm sobre a nossa vida por nós pertencermos ao Senhor, por nós estarmos focados em um propósito pelo qual Deus nos chamou para conhecermos, para trilharmos os caminhos da redenção, da salvação, tanto nossa como dos nossos familiares. Então, José tem uma história maravilhosa. Eu não conseguiria falar tudo que cabe falar sobre esse propósito de Deus na vida de José, mas eu tentei resumir um pouquinho para você saber que nós estamos neste mundo, e a palavra de Deus diz assim que todos quantos quiserem servir a Deus piamente sofrerão perseguições. Perseguição deste mundo. Quando a Bíblia nos fala de mundo, fala de um sistema espiritual, um mundo espiritual ao nosso derredor, que é totalmente adverso à vontade do ser humano servir e andar com Deus. É totalmente adverso. E ele está muitas vezes envolvido na religião, na política, na sociedade, na ciência, em tantas áreas da nossa vida. Por isso que nós enxergamos sofrimento, injustiça, enxergamos tanta coisa ruim neste mundo, e a palavra nos adverte: não ameis o mundo, não ameis esse sistema mundano, nem o que nele há. Então,
por isso que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos sofrer adversidade, perseguições. Cabe a nós estarmos focados para entendermos qual o propósito de Deus em nos permitir. Aquele senhor que eu falei na história no início dessa palavra, ele fez uma pergunta assim: por que Deus não faz com que a gente não tenha problema nenhum aqui nesta terra para servir a Ele? Tudo seja maravilha, tudo seja realmente assim, isentos de sofrimento. A gente poder fazer a vontade dEle, pregar o Evangelho e fazer de tudo que é bom para as pessoas sem sofrermos. É uma questão que leva um bom tempo para a gente explicar, muitas vezes, para uma pessoa nova convertida. E muitas vezes, até no decorrer de toda a história do crente, ele quer excluir o sofrimento pelo seu amor para com Deus. Jesus disse uma coisa bastante interessante no livro de João: assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós, por causa da verdade. A verdade é como a luz. A mentira, o erro, o engano é como as trevas. A luz prevalece sobre as trevas, mas as trevas não deixam de lutar contra a luz. Mas a garantia nossa é que a luz prevalece sobre as trevas. Onde chega a luz, as trevas se dissipam. E é no meio dessa batalha toda que o cristão, o servo de Deus, muitas vezes sofre. Sofre por amar, sofre por querer ser fiel, por persistir em andar na presença do Senhor. José foi amadurecido, aperfeiçoado o seu caráter, a sua integridade espiritual, quando ele reconheceu: não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus. A gente tem que extrair lições, por mais duras que sejam, de situações que vêm contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vontade de servir ao Senhor. Oxalá todos nós tenhamos a coragem de José, de olharmos para algumas situações e reconhecer que não foi culpa de A, B, C ou Z, mas foi um propósito de Deus para que nós pudéssemos vencer algumas etapas, sermos amadurecidos, sermos aperfeiçoados. Eu continuo dizendo que a verdadeira perfeição é o amadurecimento espiritual. Nós só vamos ser perfeitos, sermos semelhantes ao nosso Senhor, quando nesse corpo passar pela transformação após o arrebatamento, após a ressurreição, e estarmos lá junto com o Senhor. Aí seremos perfeitos como Ele é, um corpo novo, amadurecido, transformado. Mas nessa estrutura aqui ainda nós podemos ser aperfeiçoados. Muitas coisas que pensávamos, deixamos de pensar, muitas coisas que fazíamos, deixamos de fazer. E no meio de todo esse processo de aperfeiçoamento nós sofremos, nós falhamos muitas vezes, temos que recomeçar, refazer alguns atos que nós tenhamos tomado. Aqueles varões que estavam ali falando com Jesus a caminho de Emaús, enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardiam. Depois que eles partiram o pão e Jesus simplesmente sumiu da vista deles, eles perguntam para os outros: por acaso não ardiam nossos corações enquanto aquele homem falava conosco? Era Jesus, mas o sofrimento estava sufocando tanto a visão espiritual deles que eles não enxergaram Jesus enquanto Jesus estava junto com eles. No meio do sofrimento,
Às vezes nosso coração ainda arde de vontade de continuar servindo ao Senhor. E é preciso nós entendermos que Jesus está ali ao nosso lado enquanto isso acontece. No meio do turbilhão de sofrimento está presente. Jesus está junto a nós. Queremos com isso não fazer com que você ame o sofrimento, deseje o sofrimento, mas entender que muitas vezes o sofrimento, quando ele é permitido por Deus sobre a nossa vida para nos aperfeiçoar, ele vai trazer benefícios para a nossa estrutura humana, sermos amadurecidos, sermos trabalhados pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nossos corações continuem ardendo nessa vontade de servirmos ao Senhor. Outro personagem bastante interessante foi o apóstolo Paulo, que ele disse que foi dito a ele, assim quando ele foi chamado, que ele era um vaso escolhido, mas caberia a ele ainda padecer tanto sofrimento pela causa do nome de Jesus Cristo. Se essa declaração chegasse para nós no início, quando o Evangelho é anunciado a nós, muitas vezes assustaria grande parte dos ouvintes. Muitos talvez ficariam desestimulados de prosseguir em servir ao Senhor. Mas Paulo recebeu aquilo e acatou com tanto desejo, com tanto afinco de servir ao Senhor, que ele não se importou com aquilo que haveria de vir sobre a sua vida, mas ele acatou o chamado do Senhor. E a Bíblia nos fala de um relato de muitas coisas que veio sobre a vida de Paulo, quanto sofrimento, lá em 2 Coríntios 12, se não me engano, e há uma lista de sofrimento que Paulo passou por causa do nome de Jesus Cristo. E ele foi perseverante até o final. Lá no final da sua vida, ele diz que ele combateu um bom combate, terminou a sua carreira, guardou a sua fé. A lista é grande de tantas coisas que sobreveio a este homem, mas quando ele foi chamado para servir ao Senhor, já foi dito a ele necessário que ele viesse a padecer por causa do nome do Senhor. Este é um outro lado da verdade bíblica para a nossa vida. Ela diz assim, no livro de Pedro, capítulo 4, do verso 12 em diante: alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Bem-aventurados sois vós. Se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus, pois padecem segundo a vontade de Deus. Nós seremos sempre infantis se nós não reconhecermos, fecharmos os nossos olhos espirituais e achar que só coisas boas trarão edificações sobre a nossa vida. Ninguém quer o mal. Ninguém quer coisa ruim acontecendo na sua vida. Mas a palavra de Deus nos adverte, ela não esconde que quando nós quisermos servir fielmente ao Senhor, nós padeceremos perseguições, padeceremos coisas desagradáveis, mas não devemos deixar nossos olhos espirituais ficarem bloqueados, fechados
a ponto de não enxergarmos Deus trabalhando em nossa vida. No livro de Hebreus, capítulo 11, também, há uma lista de pessoas que foram vitoriosas, estão lá na galeria dos heróis da fé, e muitas delas receberam grande livramento por intermédio da fé que tinham no Senhor. Mas há uma lista também, em Hebreus capítulo 11, de pessoas que, com o mesmo grau de fé, a mesma aplicação, a mesma determinação em servir ao Senhor, não alcançaram o livramento da morte, de sofrimento, de tribulações. E o texto diz assim, que pela mesma fé eles não foram libertos. E não porque Deus tinha falhado com eles, não porque eles estavam em pecados, mas pelo contrário, eles mesmos não aceitaram serem livres, serem libertos, porque o alvo deles era alcançar uma melhor ressurreição. Está lá no verso 35 de Hebreus 11. Do verso 32 ao 34, há uma lista de pessoas que alcançaram livramentos espetaculares. Do verso 35 ao 38, está descrito o sofrimento de outros homens que não alcançaram livramento, padeceram, mas mantiveram a sua fé, e porque o foco deles era alcançar um melhor livramento. O nosso descanso, diz a palavra de Deus, que é no reino dos céus. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos sujeitos a sofrimentos, a escárnio, a deboche, a tantos tipos de coisas ruins. Mas o nosso alvo é servir ao Senhor e não deixar que nossos olhos sejam fechados pelas circunstâncias ao derredor, pelas circunstâncias que muitas vezes são permitidos vir sobre nós, como veio sobre Paulo, como veio sobre esses que estão na galeria da fé, ali do capítulo 11 de Hebreus, como veio a todos os demais apóstolos, que muitos deles tiveram um fim trágico na sua carreira, na sua existência, mas perseveraram em fazer aquilo que foram chamados para fazer. Você foi chamado para servir a Deus e, por intermédio de você, alcançar sua família, alcançar outras pessoas preciosas para Deus. Então, ninguém vai amar o sofrimento, desejar, buscar o sofrimento. Mas quando ele vier, diz a palavra de Deus aqui que alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Bem-aventurado sois vós. Há um fim preparado para nós, que Deus permitirá que cheguemos a Ele e ali recebemos essa palavra de sermos bem-aventurados. Vinde, tomai posse do reino que está preparado para vós, disse o Senhor Jesus. Para outros o Senhor diz, apartai-vos de mim. Nós queremos estar entre o grupo dos bem-aventurados. Não vamos buscar, desejar o mal o tempo todo sobre a nossa vida. Mas se por acaso o Senhor permitir que Ele vier, que Ele possa estar ao nosso lado e os nossos olhos estejam abertos, estejam focados na vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. O tempo não nos permite sermos bastante detalhados nessa questão, ela é muito controversa a respeito da origem
do sofrimento na terra, a origem do sofrimento, a vinda do sofrimento sobre os que querem servir a Deus. O tempo não nos permite, mas que você possa pegar o exemplo desses dois homens, de José e de Paulo, e perceber o quanto Deus honrou esses homens por servir ao Senhor e não tirar do propósito de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, Deus possa fortificar o seu coração e te dê uma excelente semana abençoada na presença do Senhor. Eu retorno a palavra aí aos nossos irmãos que vão fazer o encerramento deste culto e que Deus prepare uma excelente semana para todos vocês, no nome de Jesus. Estamos encerrando mais um culto, uma palavra maravilhosa que vem para nos edificar, para nos consolar, para nos alertar, para nos ajudar, para nos instruir. Que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos. Que Deus esteja abençoando a cada um, suprindo todas as necessidades de cada um e trazendo aos nossos corações a alegria e a paz do Senhor Jesus para nós. Que cada lar que participou desse culto esteja também sendo agora abençoados de uma forma especial. Que realmente esse culto faça diferença na nossa vida. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Recebam a bênção para o encerramento desse culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém, aleluia, glória a Deus, um beijão bem grande a todos, muita saudade. Amém. Salvador, protetor, Filho de Deus tu és, meu Senhor, Criador, o meu Pai tu és. A ti pertence todo o tempo e ao seu povo